No ano da graça de 2007, no Teatro Maria Matos, estavam a fazer um Hamlet com a encenação do João Mota e o Diogo Infante como protagonista. E nesse mesmo ano, a Susana Menezes programava o... não sei como é que se chama essas coisas. Serviço Educativo. Obrigada, André. E desafiou o Teatro Praga para fazer uma oficina sobre o Hamlet para os mais novos. Como é comum em todas as propostas que nos fazem, nós odiámos a proposta. E então, por isso mesmo, decidimos que devíamos fazer. E decidimos que não íamos fazer uma oficina porque era uma grande chatice e queríamos fazer um espetáculo. E foi assim que nos lançámos ao Hamlet, que é um espetáculo de 2007, exatamente, e que continuamos a fazer e que vamos repor agora neste ciclo de Shakespeare no Luca, de 1 a 19 de março. Então, isto que a Cláudia disse agora de 2007 era o Hamlet a partir da peça do Hamlet do Shakespeare, e nós criamos o espetáculo Hamlet Sou Eu. Depois, já agora, para acabar a história, 2017 Romeu e Julieta e 2021 Macbeth. Os três espetáculos baseiam-se em algumas premissas que são comuns aos três. Portanto, primeira delas, a história é contada várias vezes, ou seja, são passados vários resumos do enredo, para que no final haja não só um conhecimento daquilo que é o enredo, mas depois que inclusivamente o próprio público o possa recontar à sua maneira. Portanto, nos três espetáculos acho que isto é comum, há um resumo, que é assim um resumo muito rápido ou muito mal feito, muito mal amanhado, feito por um de nós. Depois há o outro resumo que é assim mais certinho, mais direitinho, a seguir os pontos do enredo. E finalmente, uma outra parte, há um resumo em que é o próprio público que está, de certa forma, a jogar, a brincar com o texto. Sendo em cada um dos espetáculos esta brincadeira é operada de forma diferente. Não, não é nada difícil, não é mesmo nada difícil, porque são narrativas muito simples no sentido de reconhecíveis, portanto, é muito... porque as histórias não é, tipo, é rapaz conhece rapariga, apaixonam-se, as famílias não gostam, é uma tragédia, matam-se. Rapaz está deprimido porque o pai morreu e a mãe casou com o tio, e portanto fica deprimido porque acha que o tio matou o pai e mata-se. O rapaz é muito ambicioso e depois de falar com umas bruxas decide matar o rei para ficar o dono daquilo tudo. Não é assim, é simples. E depois também porque, conhecendo os enredos, nós vamos buscar outras coisas, desde coisas assim mais... desde adereços, ia dizer mais teatrais, e depois pensar o que é que são coisas mais teatrais, e para-se o cérebro, desde coisas como adereços que foram usados noutros espetáculos, castelos insufláveis, serpentinas, receitas de bolos, redes sociais, Google Maps, etc., Instagrams, tarará, tarará. Portanto, conhecendo o enredo, depois é só uma questão de brincar com o enredo, com aquilo que nós quisermos, tendo em conta o objeto, tendo em conta cada um, tendo em conta cada um dos espetáculos. Portanto, segundo o que eu percebi, a Susana Menezes, quando decidiu apresentar quando os convidou para apresentar a trilogia, convidou-os para fazer uma conferência sobre o Shakespeare, que acompanharia a apresentação dos três espetáculos. E pronto, e como a Cláudia já disse há bocado, eles aborrecem sempre com as propostas, disseram tipo, não, conferência, isso é muito aborrecido, tipo... E então decidiram fazer um vídeo e convidaram-me a mim para fazer o vídeo com eles. E nós começámos até um bocado mais a pensar nessa maneira de como é que se faz uma conferência sobre o Shakespeare
para miúdos, sendo que isso, nesse sentido, era ainda mais difícil do que estar a contar uma história que, na realidade, não é assim tão complexa, não é? Tipo, quando estás a contar uma história de uma peça, porque tem ali aquela narrativazinha que é simples. Quer dizer, é simples, não é simples, mas que se pode... é reconhecível. É reconhecível. Mas como fazer uma coisa que é sobre factos biográficos, mas que não tem tipo uma narrativa que ancora isso tudo. E como passar essa informação para miúdos, fazendo de uma coisa num registro que eles pudessem reconhecer logo, tal como há bocado o Diogo estava a falar de que usam muitas vezes coisas dos Instagrams, aquelas coisas que os miúdos estão mais familiarizados. E então decidimos, pronto, no meio destas conversas de as gerações TikTok e os miúdos estarem agora tipo super agarrados aos telemóveis e não sei o quê, pensámos, não, devíamos era mesmo fazer isto tudo em TikTok. E por isso transformámos, digamos, uma espécie de guião que existia da conferência, que seria contar mais ou menos a história biográfica do Shakespeare, e transformámos numa sucessão de vídeos de TikTok, como se o espectador estivesse a fazer scroll no TikTok e cada vídeo fosse contando uma parte da história do Shakespeare, das maneiras mais absurdas que podem existir na variedade de coisas que existem dentro daquele universo. Esse lado formativo para professores e educadores nós já tínhamos feito. Já tínhamos feito no Luca, já tínhamos feito no Vila Flor, em Guimarães, porque o que acontecia muitas vezes quando nós fazíamos os espetáculos é que os professores perguntavam-nos muitas vezes como é que vocês chegaram a isto, como é que do Romeu e Julieta se passa para uma cozinha com uma receita, e isto por um lado, e por outro lado, onde é que eu posso ir buscar mais informações para ajudar os miúdos a perceber o que é o universo Shakespeare, a época. Estou a explicar duas coisas ao mesmo tempo, eu sei que isto é complexo. E daí nasceram estes dois projetos que se agregam agora aos 3 espetáculos, que é esta conferência performativa online em formato de vídeo, que é uma espécie de objeto que vive por si próprio, obviamente, mas que ao mesmo tempo pode ser uma ferramenta para preparar para os espetáculos, ou para depois dos espetáculos poder discutir porque é que há determinadas questões que são levantadas. E na questão da formação de professores, a única coisa que nós podemos partilhar, nem sequer é ensinar, é a nossa experiência de como é que nós chegámos a estes objetos a partir de textos que são clássicos e que muitas vezes tomados como intocáveis, não é? O Hamlet, não é? Não há teatreiro que não queira fazer o Hamlet uma vez na vida. O ator é o Hamlet e as atrizes é as Lady Macbeths da vida, que são assim umas coisas com muito peso, e como nós estamos a marimbar literalmente para essa coisa do peso, no sentido que é tão importante o Hamlet como a Beyoncé. São iguais. O Shakespeare não é melhor que a Beyoncé. As coisas não se medem assim. Ou que os videojogos, ou que uma receita de cheesecake. E essas coisas todas a conviverem, tentando chegar a um universo que é um universo próximo do público-alvo do espetáculo, acho que resultou muito bem, tanto que os espetáculos ainda vivem, ainda estão operativos e ainda continuam a circular e a ser muito requisitados. São, no fundo, os nossos blockbusters. Acho que sim, por aquilo pelas nossas experiências, não só quando chega ao fim de um espetáculo, quando nós, por exemplo, apresentamos, que já aconteceu apresentarmos ou o Hamlet ou o Romeu, e sabermos que há amigos que depois, entretanto, querem voltar posteriormente para ver o outro espetáculo, como é o caso, ou o Macbeth, isso acontece, e também sentimos que acontece por feedback depois que nos dão, nomeadamente em relação à questão de começarem a tratar o texto de uma forma
de uma forma, como dizer, de uma forma sem preocupações, sem a coisa de o Hamlet, o Romeu e Julieta, o Macbeth, porque nós contamos o enredo de tantas formas, passamos tantos resumos, inclusivamente durante o espetáculo, e também tendo em conta que em 2007 o convite nascia de fazer uma espécie de oficina, portanto havia também esta premissa de os 13 espetáculos serem também, de certa forma, jogados e incluir o público a fazer coisas também com o próprio texto. Sentimos que esta relação com o texto deixa de ser, se calhar, o texto deixa de estar num sítio tão sagrado, de certa forma, e passa a ser mais uma coisa que é possível, com que é possível brincar. Ou fazer receitas, ou inventar ou pensar em videojogos, portanto, eu acho que de repente o texto perde, os textos do Shakespeare, e até mesmo essa relação com o Shakespeare passa a ser uma coisa menos intocável, de certa forma, como a Cláudia estava há bocado a dizer, ou uma coisa menos essa relação tão de respeito que às vezes nos leva a criar assim uma coisa de distância, e de repente passa só a ser mais uma coisa. E a relação com os espetáculos também. No fim mesmo, até mesmo quando os miúdos vêm falar connosco, e nós percebemos que não só há esse entendimento da narrativa, mas também há uma fruição de agarrar naquilo para curtir. Não faço ideia. Diria as bruxas do Macbeth só porque são divertidas. Não sei, não tenho. E porque fizemos de bruxas, eu, o André e a minha filha fizemos de bruxas, somos as bruxas da conferência. Portanto, não tenho essa relação, nunca tive. Não sei se posso dizer, mas estou-me a cagar. No fundo, estou-me mesmo a cagar, não quero saber. O que me interessa nos textos, seja do Shakespeare, seja de quem for, não são os personagens ou a possibilidade de virtuosismo enquanto ator. Interessam-me as ideias que aquilo convoca e em que é que pode ser operativo. As personagens, se fosse eu a mandar, fazia sempre uma senhora que chegava e dizia: aqui está a carta. Porque tinha que decorar menos texto e era muito mais fácil. Não sei, eu acho que também concordo com isso, que é as personagens, na verdade, às vezes nos próprios espetáculos nós criamos determinados mecanismos que tornam determinados momentos mais divertidos, como no Hamlet há espiada a um momento da Ofélia, que é a morte da Ofélia, mas porque de repente há ali aquela brincadeira que nós criamos também com muita gente em cena, ou o quê? Mas eu, por acaso, no Hamlet, o que eu gosto mais é da morte da Ofélia, contada pela Jardim, que é o pastelha... uma coisa efervescente que cai na água e desfaz-se na água. Ou a Dona Rosa, que é uma senhora que não existe na peça e que de repente entra para limpar a porcaria toda que os reis fazem. Não sei, assim, quer dizer, tinha de estar aqui a pensar um bocadinho mais, mas há assim estes pequenos momentos. Muito obrigado. Obrigado.